Finalmente, fim da fase de liga do Campeonato Paulista. São Paulo vence a Ponte Preta por 2-1 e se classifica em sexto colocado. Vamos dar uma destrinchada também em como ficou as quartas de finais do Campeonato Paulista e dar um palpite, comentar alguma coisa, né? Bom, me chamo Felipe, sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos começar comentando um pouquinho o jogo do São Paulo. São Paulo venceu a Ponte Preta por 2-1, com gols de Lucas Ramon, lateral direito, que chegou aí do Mirassol. Finalmente, temos um lateral direito que virou dono da posição. E o outro gol foi do Caleri, num chute dele lá que desviou no zagueiro e matou o goleiro. Mas enfim, 2-1 para o São Paulo. A Ponte Preta ainda conseguiu deixar o golzinho dela ali. No final do jogo teve um abafa ali mais ou menos da Ponte Preta, mas ficou 2-1 para o São Paulo. O primeiro gol do São Paulo, do Lucas Ramon, foi uma boa tabela dele ali pela direita. Eu não me lembro com quem, acho que foi com o Luciano, e ele entrou na área e bateu cruzado e fez o primeiro gol do São Paulo. Depois o Luciano ainda perdeu um gol bobo, assim, é coisa de Luciano, né? Na cara do goleiro, que o zagueiro da Ponte Preta se atrapalhou, o Luciano roubou a bola ali sozinho, saiu na cara do goleiro, tentou dar uma cavadinha, mas uma cavadinha que não estava cavando nada, né? Mas enfim, terminou 2-1 o jogo. Marcos Antônio mais uma vez fazendo um jogaço. Lucas Ramon mostrando também que vai virar o dono ali da posição na lateral direita do São Paulo. São Paulo entrou com o time completo, basicamente. O único desfalque foi o Bobadilha, que tinha sentido uma pancada que sofreu no jogo anterior do São Paulo. Enfim, o São Paulo acabou passando em sexto, se classificou para as quartas de finais e agora o São Paulo pega o Bragantino. Quer ver? Vou dar uma destrinchada como ficou aqui as quartas de finais do Campeonato Paulista. Os confrontos já definidos. Primeiro colocado, Novo Horizontino pega o Santos, que passou em oitavo. O Santos meteu 6-0 hoje no Velo Clube. Passou em oitavo lugar e agora enfrenta o Novo Horizontino. Se eu for dar um palpite nesse jogo, eu aposto que o Novo Horizontino passa. Acredito ali numa vitória de 2-1. O Novo Horizontino vem mostrando um bom futebol. Tanto que terminou em primeiro colocado, né? Então não tem muito o que falar. O Santos passou ali no sufoco. O Guarani estava vencendo o Palmeiras e deixando o Santos de fora. Mas daí o Palmeiras empatou o jogo e o Santos acabou classificando. Enfim, Santos em oitavo lugar. O segundo confronto é o Palmeiras e Capivariano. O Capivariano passou em sétimo, o Palmeiras em segundo. Se eu for dar um palpite, eu vou apostar no Palmeiras. Uma vitória do Palmeiras ali, talvez até tranquila. Porque o Capivariano é time fraco, né? Vamos dizer assim, é que no Paulista passou ali em sétimo, tava um bolo ali brigando, na verdade, né, por essas posições, mas também não dá para dizer que é time bobo, não, se o Palmeiras bobear, mas é que o Palmeiras tá aí dos times favoritos ao título do Campeonato Brasileiro, então se tem uma queda aí pro Capivariano, aí fica feio pro Abel, né? Fica feio. Outro confronto, Bragantino, terceiro colocado, o Red Bull Bragantino versus o São Paulo, que passou em sexto. Esse jogo eu acho que vai ser um jogo talvez o mais equilibrado aqui, né? Que são times mais... dois times de primeira divisão, dois times mais pareados ali. Eu acredito numa vitória de São Paulo, ali um 2-0, um 2-1, sofridinho, mas que seja 1-0. Que seja 1-0, já tá de bom tamanho. Eu acredito que São Paulo passa do Bragantino aí. E o último confronto é a Portuguesa, que vai enfrentar o Corinthians. O Portuguesa ficou em quarto do campeonato e o Corinthians em quinto. Então teremos um Portuguesa e Corinthians. Olha, eu acredito que o Corinthians passa, mas não acredito que vai ser um jogo fácil, não. A Portuguesa mostrou nesse campeonato aí que pode dar trabalho. Ela venceu o Mirassol, se eu não estiver enganado, venceu o São Paulo. E tem um time chato no campeonato. Quer ver? Eles venceram o Mirassol hoje, 2-1 contra o Mirassol. Então, Portuguesa venceu o Mirassol, venceu o Ponte Preta, venceu o Primavera, perdeu para o Guarani e venceu o São Paulo.
nos últimos jogos aí da Portuguesa. No sentido contrário, né? São Paulo, depois Guarani, depois Primavera, Ponte Preta e Mirassol. Então eu acredito que a Portuguesa pode sim dar trabalho para o Corinthians. Eu acredito que a Portuguesa pode ser um time chato de se enfrentar, que se o Corinthians der bobeira, pode ficar aí pelo caminho. Assim, tanto o Corinthians quanto o Santos, né? São clubes que eu acredito que se der bobeira pode ficar pelo caminho, porque são times que assim, né? O São Paulo pega o Bragantino, a gente já sabe como é os dois times, já conhece, são dois times de primeira divisão do Campeonato Brasileiro e acredito que vai ser um jogo equilibrado. Agora o Novo Horizontino e o Santos, por exemplo, o Novo Horizontino passou em primeiro, já mostrou que não é nenhum bobo, né? E tem feito boas campanhas aí na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Acho que bateu 2 vezes em quinto colocado, se eu não estiver enganado. Então o Santos, apesar de ter feito 6-0 hoje, não tem jogado um futebol agradável, não. O Santos não tem jogado bem, não. Palmeiras e Capivariana, a gente espera que o Palmeiras passe sem muito sofrimento, né? São Paulo e Bragantino eu falei já, agora o Corinthians e Portuguesa é aquele mesmo esquema. O Corinthians é um clube mais forte, é um time mais qualificado, né? Mas a Portuguesa também não é boba. A Portuguesa venceu o São Paulo, que é time de primeira divisão, e venceu o Mirassol. Para vencer o Corinthians não custa nada, né? Então não dá para duvidar não da Portuguesa. Tanto que eles terminaram em quarto. Bom, eu acredito numa possível final. Eu não sei como que fica aqui. Eu acho que daí o vencedor de Bragantino e São Paulo pega o vencedor de Portuguesa e Corinthians, talvez. Aí pode sair uma final. Eu acredito que no final das contas vai ficar 2 grandes na final mesmo. Um Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Corinthians aí na final do Campeonato Paulista, que tem a semi ainda, né? Mas eu acredito que na final vai ficar 2 grandes de novo. Mas seria divertido se, claro, eu torço para que o São Paulo seja o campeão, né? Mas seria divertido se, sei lá, fosse uma final, sei lá, Novo Horizontino e Portuguesa, por exemplo. Seria uma coisa da hora de ver. Eu gosto de ver os times menores assim se destacando. Bom, vamos ver como que vai ser aí o campeonato. Os times, quer ver a rodada? Foi uma rodada bem interessante. O Palmeiras conseguiu um empate contra o Guarani. Não foi um jogo fácil, não. Mas é um campeonato interessante o Paulista, né? Tem bastante time forte comparado aos outros estaduais aí, porque o Paulista ele tem bastante times de primeira e segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então acaba juntando bastante times qualificados aos resultados de hoje. O Santos fez 6-0 no Velo Clube. O Velo Clube já era bater em bêbado, né? O Palmeiras empatou com o Guarani. Botafogo e Capivariano terminou 1-0. Se terminasse 0-0 esse jogo aqui, quando tava 0-0, se um fizesse gol, poderia estar ameaçando o São Paulo. Mas depois aconteceram outros resultados aí durante o campeonato, durante a rodada, né? Meteram 1-0 no Botafogo, o Capivariano. São Bernardo e Corinthians, o Corinthians venceu por 1-0. Portuguesa venceu o Mirassol por 2-1, aí ó, Portuguesa. E o Novo Horizontino apanhou, tomou 3-0 do Bragantino. Eu vou torcer pro Novo Horizontino tirar o Santos. São Paulo venceu a Ponte Preta e o outro confronto Primavera e Noroeste. Confronto dos que estavam ali na parte de baixo da tabela. Primavera ficou com 8 pontos, Noroeste ficou com 8 pontos. Se o Velo Clube vencesse o Santos, o Velo Clube podia sonhar, mas enfim, foi isso a rodada de hoje. Vamos esperar aí, acho que no próximo final de semana já tem os confrontos das quartas de final do Campeonato Paulista. Aí a gente vai ver como que vai desenrolar aí para semi e para final eventualmente. Fechou?
Bom, esse é o vídeo de hoje. Eu peço que vocês não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, deixar seu like aí para ajudar a gente e compartilhar com os amigos para que a gente venha ter um alcance maior, beleza? Então esse é o vídeo de hoje. Até a próxima. Valeu, falou, é nóis.